Bom, aqui diz que tu tem um novo traje aí para natação que pretende revolucionar a natação. O que esse novo traje deve conseguir fazer? O que existe entre os nadadores e a água? Atrito. Então, aumenta a densidade da água. Nada a ver, né? Como é que o traje vai aumentar a densidade da água? Transfere energia para o nadador. Isso não existe. Diminui o peso do nadador. Nada a ver. Reduz a força de atrito entre a água e o nadador. Será facilzinho. Um bloco de massa 10 é abandonado sobre um plano inclinado. Admitindo que o coeficiente de atrito é 0,4 e gravidade 10, é correto afirmar que... Bom, o que acontece aqui, né? A intensidade da força de atrito aplicada no corpo é 25 newtons. O que é força de atrito? Força de atrito é o coeficiente μ vezes A normal, certo, mano? Quanto é que vale o coeficiente μ que ele deu? 0,4. Beleza. No plano inclinado, né? Aqui nós temos o peso normal e aqui nós temos a força normal. No plano inclinado, a força normal é o Pn. Então, o que vai ser a força normal? A força normal vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo, porque é o Pn. O peso do bloco é, se a massa é 10, é 100. E o cosseno de 60 é o seno de 30, que é 1/2. Então a normal vale 50 newtons, a metade do plano horizontal. Então a força de atrito vai ser 0,4 vezes 50, 20 newtons. Então letra A está fora. Letra B, o corpo terá uma aceleração de 6,6. Bom, antes de calcular isso aqui, vou para as outras. A intensidade da força normal é 40, não, a força normal é 50. A intensidade da força-peso é 90, não, a força-peso é 100. Ah, legal, já sei que a resposta é B. Mas vamos confirmar a letra B. Quando esse corpo desce, o que a gente tem que montar aqui? A equação, né, da força resultante. O que puxa para baixo? O peso tangencial. E o que vai agir contra? O atrito. Né? Então, a equação desse cara é peso tangencial menos a Fátima igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui é a força resultante que age no bloco. Sempre a mesma equação. Bom, o que vai ser o PT? O PT vai ser o peso vezes o seno. PT igual a peso vezes seno. O problema é esse, né? Que o seno de 60 não é exato. Por isso que dá para fazer por eliminação. O peso é 100. Qual é o seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Lá na hora sem calculadora é mais fácil de fazer assim. 100 dividido por 2 é 50 e raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, o PT vai ser 50 vezes 1,7, chama a calculator. 50 vezes 1,7, que dá 85, aproximadamente. Então aqui tudo vai ser aproximado. Então o PT é 85, menos o atrito que a gente já viu, que é 20, que é igual à massa dele, que é 10, vezes a aceleração de descida. Então eu vou ter aqui 65 igual a 10 vezes a aceleração de descida é 6,5. Né? Claro que não deu o mesmo valor, porque a raiz de 3 não é 1,7 exato. Então a resposta é Brasil. Limpa. Número 3. Um guincho reboca um carro enguiçado. Cambão. A força que o guincho faz no carro pelo cambão, a força que o carro faz no guincho pelo cambão. Bom, a força que o guincho faz no carro pelo cambão está aqui, que é uma tensão, né? E a força que o carro faz no guincho é essa aqui. São ação e reação. Então, se anula? Não. É maior? Não. É menor? Não. Tem o mesmo módulo que? Sim. Os valores são iguais, mas não se anulam porque são em corpos diferentes. Um garoto pesadinho, 1.200 newtons, 120 quilos, quase eu aqui, né? Um pouquinho mais que eu. O coeficiente de atrito é 0,5, né? Apresenta a maior força horizontal que o garoto pode aplicar na caixa. A maior força que o garoto pode aplicar na caixa é o atrito, né? O que vai acontecer aqui?
O garoto vai tentar empurrar a caixa para frente. Nossa, se eu pudesse fazer o desenho, né? Isso é a força do garoto na caixa. O que vai ser isso aqui? A reação, a força da caixa no garoto. Para esse guri não deslizar, tem que ter o atrito aqui, ó, tá vendo? Nesse caso, o atrito é para frente. Essa aqui é a força de atrito estático que segura o pé do garoto no chão. Para o garoto conseguir empurrar a caixa, essa força aqui e essa força aqui tem que ser iguais, senão não rola. Então é só calcular a força de atrito estático, que é o Mi estático vezes a normal. O Mi estático, o exercício deu, né? Vale 0,5. E a normal é 1.200 newtons, porque é o peso do guri. Isso vai dar 600 newtons. Então a máxima força que ele consegue fazer, exercer, é 600. Vamos para 5. Essa 5 aqui é bem chata, tá? Mas bem chata. Tem um baita pega-ratão essa 5, que é o seguinte. Bom, aqui tá o cara, né? Tu vai ter que fazer uma força ali. Até acho que, bom, vai dar para fazer aqui, né? O paciente tem massa 50 quilos. Ele é submetido a uma tração. O coeficiente de atrito entre a cama e o paciente é 0,26. Sabendo que o ângulo da força de tração horizontal é 30, assinale a alternativa correta que apresenta a máxima massa em quilos que deve ser usada para produzir tal força sem que o coeficiente se desloque para cima da cama. Bom, qual é a força que vai segurar o paciente aqui? A força que vai segurar o paciente aqui é a força de atrito estática, né? Continuando. A força de atrito estático é que vai segurar o cara na mesa. Quem que vai puxar ele para frente? Aquele peso daquela massa ali, que tá aqui, né? Esse peso aqui, ele vai produzir uma tensão. Esse peso é exatamente igual a essa tensão aqui, ó. A tensão da corda é o peso. Só que essa tensão é inclinada. Então, vai existir uma componente dessa tensão que puxa o corpo para frente. Como essa tensão é inclinada e isso está no eixo X, isso aqui é a tensão X. Isso se chama decomposição vetorial. Então, a solução desse exercício é a força de atrito estático entre o cara e a mesa tem que ser igual à componente X da tensão, ok? Então, o coeficiente μ vezes a força normal tem que ser igual ao valor da tensão, que é esse peso aqui, o peso é a tensão, ao peso vezes o cosseno de 30, né, pessoal? Porque x é cosseno. Quanto é que vale o μ? 0,26. Quanto vale a força normal? Aqui que está o problema. O problema é que, como essa tensão aqui ela é inclinada, o que existe aqui? Existe também um módulo para cima, chamado de TY. Esse TY, ele descomprime, né, o corpo em relação ao plano. Em outras palavras, esse TY diminui a força normal. Nesse corpo aqui, a força normal será o peso menos o valor da tensão Y. Não vai ser exatamente igual ao peso, porque tem uma componente da força puxando ele para cima. Aí que a questão ficou complicada. O peso desse cara é de... Ele deu aqui, né? O paciente tem massa 50, então o peso é 500. Menos TY. O que vai ser TY? TY vai ser o valor daquele peso P. Cuidado que esse peso P aqui não é o mesmo, né? Esse peso P é o peso que tu vai colocar aqui. Tá vendo? Que é a resposta, né? Que é o que tu quer saber. O que vai ser TY? TY é a componente da tensão no eixo Y. Então é o valor desse peso P, porque T é igual a P, vezes o seno de 30. Y é seno. Então o que eu vou ter aqui? Um saco, né? Porque vai ser 500 menos a minha incógnita, que é o peso, vezes o seno de 30, que é 1/2. Né? Isso vai ser igual ao peso vezes o cosseno de 30, que é 0,87. Raiz de 3 sobre 2. Então, ó, o que é essa CAF aqui, né? Era a questão mais difícil da CAF de 2014.
Então eu vou ter 0,26 vezes 500, que dá 130. Aqui está me faltando espaço. Bom, vou continuar essa equação aqui, ó. Tá? Então, 0,26 vezes 500 dá 130, menos, o que eu vou ter aqui agora? 0,26 vezes 0,5, né? Então, 0,26 vezes 0,5, isso dá 0,13. Então aqui eu tenho menos 0,13p, que é igual a 0,87p. Então o 0,13 passa para lá somando, então eu tenho que 130 é igual a 0,13 mais 0,87, vai dar exatamente p, né? Então o p vale 130. Se o p vale 130, a massa vale 13 quilos. Bem difícil. Muito bem. Vamos limpar. E última desses vídeos, a 6. A figura representa um bloco de massa MB apoiado num plano horizontal e um bloco A de massa MA ele pendurado. O conjunto não se movimenta. O conjunto não se movimenta. Por que ele não se movimenta? Porque a resultante é zero. Quem é que puxa aqui para baixo? O peso do A. Aqui eu vou ter a tensão puxando o A para cima. A mesma tensão puxa o B para frente. Né? E a força de atrito puxa o B para trás. Certo? Qual é a conclusão básica, então, desse exercício? Força de atrito em B, né? Se o A está parado, esse peso e essa tensão se anulam, são iguais. Se o B está parado, essa tensão e essa força de atrito se anulam, são iguais. Como essa tensão é a mesma que essa força e essa força são iguais. A conclusão desse exercício é que a força de atrito no corpo B tem que ser exatamente igual ao peso do corpo A. Então, pode-se afirmar que o módulo da força de atrito estático entre o bloco B e o plano é igual ao módulo do peso do bloco A. Letra A. Beleza?